Bom dia, alunos e alunas aí do Colégio Estadual Aires Virgínio Machado. Aqui o professor Sérgio falando para vocês. Vamos retomar nossos estudos então. A partir de agora, uma parte complementar aqui. Vamos retomar um pouco o conteúdo de onde a gente parou lá nas aulas presenciais, para a gente não ficar meio perdido no período, na cronologia histórica, vamos dizer assim. Então, aí nós vamos retomar aqui ó, e começar a falar aqui, e voltar a falar aqui da Revolução Russa. Vou dividir essa aula em duas aulas, tá? Para não ficar muito longa. Vou falar até mais ou menos a metade ali e depois a gente termina em outro momento, tá? Então, Revolução Russa aqui, ó. Então, o que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa aconteceu no ano de 1917, né? Explodiu na Rússia lá uma revolução que instituiu o primeiro país socialista, né? No caso da história. Então, dessa revolução nasceu a União Soviética, ou a URSS, né? União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com esse país, ele vai, digamos assim, existir de final da Revolução Russa, que mas exatamente em 1922 até 1991, quando o socialismo vai praticamente enfraquecer e a União Soviética vai desmembrar e várias nações vão proclamar suas independências. Então a União Soviética não existe mais. Tá, vamos lá. Então aqui ó, duas manchetes de revistas aqui, no caso, falando sobre o início e o fim, no caso da Revolução Russa. Então, essa aqui, no caso, está em inglês, né? You made a revolution. Quem fez a revolução, no caso é uma pergunta, né? Quem fez a revolução? E aqui tem esses três caras aqui, ó, né? Esses três cidadãos aqui, que foram, no caso, figuras importantes, no caso, na Revolução Russa e na própria União Soviética. Né? Então, esse aqui no meio é Lenin, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido popularmente como Lenin. Esse aqui é Leon Trotsky, bigodinho. E esse outro aqui, no caso, Stalin, Joseph Stalin, né? No caso, um dos principais governantes da União Soviética, né? No período que ela existiu. E aqui uma manchete da revista Veja, né? Com o título Fim do Império, quando a União Soviética, no caso, ela desmembrou, né? Deixou de existir a União Soviética. Isso aqui já no ano de 1991. Então, e aqui a figura do último governante, então, o último presidente, né? Dirigente do Partido Comunista e presidente da União Soviética, no caso, o Mikhail Gorbachev, né? No caso, esse cara aqui. Ele já tem um mapa na testa aí, quase. Tá, então vamos lá. Então, aqui, ó. Então, antecedentes históricos lá da Rússia. Então, a Rússia era governada por uma monarquia absolutista no período anterior à Revolução, ao início da Revolução. Então, era uma monarquia absolutista, governada pelo o czar, não, o czar, como no caso em russo, lá Nicolau II, né, imperador. Czar significa César, né, era o título que eles davam aos imperadores, né? E ele governava o país com o apoio da nobreza rural e também do setor militar. Então era um imperador, um governante absolutista. Então a Rússia ainda vivia um período de governo absolutista, né, já ainda no início do século XX. Ainda no início do século XX, o governo absolutista na Rússia. A sociedade era composta em sua maioria por camponeses, né, pessoas que viviam na área rural, trabalhavam, viviam em regime de servidão praticamente, ou semi-servidão, né, mais detalhadamente. O índice de analfabetismo era altíssimo, população quase que a grande maioria analfabeta, ninguém sabia nem ler nem escrever. E no século XIX a Rússia vai passar por um processo bem lento de industrialização, né? Vai iniciar, digamos assim, a industrialização. Mas no geral a população, no geral da Rússia, vivia em péssimas condições de vida. A população no geral vivia em péssimas condições, na pobreza, passava fome. Então, ó, o que vai acontecer? Aí essa crise toda da economia, o autoritarismo dos imperadores, né, da dinastia dos Romanov e as desigualdades sociais nesse país, nesse grande império, não era um país, isso era um grande império, vai fazer com que a população se revolte contra essa situação. Então vai iniciar algumas manifestações, greves, né, operárias, algumas ideias, né, vão surgir, alguns pensadores vão, digamos assim, tentar influenciar esse povo, né, que vivia nessa pobreza. Então
principais ideias presentes ali no período, ideias socialistas e anarquistas, né, vão surgir e tentar, digamos assim, colocar na cabeça desse povo russo que vivia numa situação de absoluta penúria para que eles pudessem lutar para melhorar as suas condições de vida. A Rússia tinha um exército numeroso, né, mas um exército totalmente obsoleto, com armas obsoletas, né, táticas de guerra ultrapassadas, né, então eles vão se envolver em alguns conflitos e vão perder batalhas, vão morrer muitos soldados devido a essa falta de preparo. Beleza, então quais essas ideias, socialismo e anarquismo? Vamos diferenciar um pouco aqui. Socialismo científico, no caso, é a teoria elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Esses dois casos elaboraram essa teoria entre 1848 e 1867. No caso, o que significa socialismo? Prevê o triunfo final dos trabalhadores sobre a burguesia, né? Então, na ideia de Marx, a revolução deveria acontecer, o socialismo teria que ser implantado de modo que os trabalhadores iriam assumir, digamos assim, o controle dos meios de produção, na ideia de Marx, né? Marx chama de comunismo essa sociedade, né? E no caso de socialismo, processo de transição, vamos dizer assim. Então, na ideia de Marx, o socialismo era o quê? Era o processo de transição do capitalismo, né, para chegar quando os trabalhadores assumiriam os meios de produção, aí sim a sociedade se tornaria comunista. Seria então o comunismo a parte final. E o anarquismo aqui. Então o anarquismo é o quê? Anarquismo é anarquia, né? Ou seja, falta de leis, falta de organização. Então nessa teoria anarquista, né, almeja criar uma sociedade que funcionasse sem hierarquias políticas, econômicas ou sociais. Na prática hoje, para a gente entender o que seria esse anarquismo? Seria uma sociedade sem o Estado. Uma sociedade sem o Estado enquanto instituição social, né? O Estado, a estrutura administrativa de um país, de um Estado-nação, para essa teoria não deveria existir. A sociedade ela se encarregaria de se auto-organizar sem a necessidade de uma instituição social forte como o Estado, vamos dizer assim, para fiscalizar a vida da população. Então, na ideia desses caras que defendiam o anarquismo aqui, o Estado não era necessário. Não precisa do Estado enquanto instituição social. Ok? Então, tá. Aí os conflitos que a Rússia vai acabar entrando aí nesse período aí. Apesar de tanta pobreza, tanta penúria da população, os imperadores russos ainda colocaram a Rússia nos conflitos ainda. Primeiro, a Rússia entrou numa guerra contra o Japão, né, disputando a região da Manchúria, lá no ano de 1904. Lógico que ela foi derrotada, como falei para vocês, o exército russo era um exército grandioso, mas era um exército totalmente despreparado, com técnicas e táticas de guerra absolutamente ultrapassadas, né? Rapidão eles foram derrotados pelo Japão. Aí em 1905 acontece um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse episódio vai ser, digamos que, conhecido como um ensaio geral da Revolução, né? Ou seja, a partir do Domingo Sangrento, a população se sentiu que eles poderiam fazer a Revolução, fazer uma grande transformação, uma grande mudança da Rússia. Aí a população que foi manifestar contra o governo do imperador Czar Nicolau II, esses manifestantes, né, acabaram sendo combatidos pelas forças do governo, né, do imperador, e aí muita gente morreu nesse período, né, mais de 100 pessoas morreram, né, sofreram baixas aí por parte a polícia, no caso do imperador, matou mais de uma centena de pessoas. Outro episódio conhecido como Revolta do Encouraçado Potemkin. O que era isso? Era um navio de guerra, né? O encouraçado, né? Um navio, né, de caço grosso, lógico. Potemkin era um navio de guerra e os militares estavam insatisfeitos também com a situação e eles resolveram também protestar contra o imperador Nicolau II. Tem até um filme com esse nome aí, Encouraçado Potemkin. Claro que é um filme antigo, né? Não é um filme recente. Tá, aí com esses dois movimentos lá, Domingo Sangrento e o Revolta do Encouraçado Potemkin, o que o imperador Nicolau II fez? Ele sinalizou que ele iria fazer algumas reformas políticas para melhorar a situação da população, né? Só que essa promessa ficou só na fala mesmo. O que ele fez? Ele esperou as tropas que estavam
né, guerreando, voltar do Oriente, né, e reprimiu as manifestações. Mandou prender todo mundo, desceu o porrete em todo mundo. Aí ele abandonou, quando ele conseguiu reprimir as manifestações, ele abandonou as promessas de reforma liberal lá. Continuou todo o jeito que ele queria que tivesse. Tá. Para completar, o que vai acontecer? A Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Lembrando, nós estamos falando aqui no ano de 1917, né? Já. Então, em 1917, a Revolução Russa, né? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, está aqui. Então, quando ele, o imperador Nicolau II, resolveu apoiar a Sérvia, né? Entrando na Primeira Guerra Mundial, né, ao lado da França e da Inglaterra, aí que a população ficou mais revoltada ainda, porque a população não está de penura, não está de pobreza como eles viviam, e ainda ir para a guerra, né, combater, né, numa guerra mundial, na Grande Guerra, como foi chamada na época. Então, 13 milhões de soldados foram mobilizados lá para ir para esse conflito. 13 milhões de soldados russos. Só que depois de 2 anos de combate, ó, a economia russa entrou em colapso. Né? A situação era de pobreza e entrou em colapso mesmo. Na frente de batalha lá, ó, 3 milhões de soldados já haviam morrido em período de 2 anos. Então 3 milhões de soldados mortos, mais 2 milhões estavam feridos, uivados. Então 5 milhões já não estavam mais participando da guerra. Aqui umas fotos aqui que mostram então a Rússia, não, no caso, na guerra, participando da guerra. Né? 2 fotos aí. Armamentos obsoletos, né, táticas de guerra obsoletas, então não tinha como dar certo. Tá. Aí vamos falar um pouco aqui do surgimento dos líderes, né, principal da Revolução, ou seja, dos líderes do partido, que depois vai se chamar Partido Comunista. Até aqui não, aqui era chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Então, em 1898, no caso, esse partido teria sido fundado ainda em 1898, um pouco antes, voltando em tempo. Quem foram os fundadores dele? Lenin, né, esse cara aqui, carequinha aqui, e Trotsky, esse aqui. Vladimir Lenin e Leon Trotsky, esses 2 cidadãos aqui. Só que, mesmo dentro do partido, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, eles tinham divergências, ou seja, eles não, digamos assim, não tinham as mesmas ideias dentro do partido. Então acabava que dentro do mesmo partido eles tinham ideias diferentes. O que vai acontecer é uma divisão dentro do partido. Vai ficar dividido em uma ala dos bolcheviques e uma ala dos mencheviques. Mencheviques, minoria, bolcheviques, maioria. Vamos entender o que cada um disso aí representava. Está aqui esse quadro, para a gente entender direitinho aqui. Divisão do partido, no caso, Operário Social Democrata. Os grupos políticos estão bolcheviques e mencheviques. Quem era o líder dos bolcheviques? Vladimir Lenin. Mencheviques, líder Martov e Plekhanov. Quais os objetivos dos bolcheviques aqui? Ó? Conquistar o poder sem alianças, através da Revolução Armada. Ir para a luta, fazer a revolução e chegar ao poder. Já os mencheviques, a ideia deles era diferente. O que eles pensavam? Não, vamos embora chegar ao poder aliando-se com a burguesia. Aliar os burgueses, né? Aos comerciantes, vamos dizer assim, a classe média alta da Rússia, vão fazer uma aliança com eles e com essa aliança a gente chega ao poder. Então a ideia é diferente, já isso aqui queria fazer a revolução através da luta armada de imediato. As estratégias de luta, os bolcheviques queriam, no caso, fazer a revolução socialista pela força, no caso, como eu falei, ir para a luta mesmo, fazer a revolução e chegar ao poder, conduzida pelo partido operário. Já os mencheviques pensavam, não. Qual era a estratégia de luta deles? Eles queriam, no modo de pensar deles, era através de uma revolução burguesa. Chegar a um estágio socialista pelo voto. Chegar ao poder por meio do voto, por meio da propaganda e tal. Então a ideia deles era diferente. Por isso, eles não condiziam com os mesmos ideais aqui, mesmo sendo do mesmo partido, Partido Operário. Aqui, então, o processo revolucionário em si. Em 1917, soldados retiraram o apoio político do governo ao imperador Cesar Nicolau II. Os socialistas e liberais burgueses tomaram o poder em 15 de março de 1917. No caso, fevereiro do calendário russo, tá? Mas eu estou colocando aqui o calendário ocidental, março do calendário nosso, ocidental. Mas lá para eles era fevereiro, tá? Isso é chamada Revolução de Fevereiro. O czar e sua família foram retirados do poder e eles foram executados, assassinados, mortos.
pelos rebeldes. E aí teve início assim, a Revolução Russa, no caso que instalaria então o primeiro país socialista do mundo, da história do mundo, então, o primeiro país socialista. Aqui, analisar essa parte aqui. Então, ó, pera aqui. Eu acho que eu vou parar aqui nessas fases da Revolução, porque senão eu alongo muito e aí depois não vai dar tempo, vai ficar muito longa a aula. Ok, então no próximo aula a gente continua e termina, finaliza essa parte aqui.